Qual preço cobrar pelo seu produto? Qual preço cobrar pelo seu produto físico? Você vai aprender o que é break-even, o que é CPA, e eu vou te ensinar a precificar os seus produtos. A maioria dos erros das pessoas que fazem dropshipping é que não sabe precificá-los e não consegue ter uma lucratividade. Olá, meu nome é Cleverson Pires, sou especialista em marketing digital, dropshipping e marketing de afiliados, criador da Drop Afiliado, uma plataforma de afiliados e dropshipping. E nessa aula você vai entender que todo produto existe um preço, existe um valor. O preço é o sacrifício, é o que dói no bolso. O valor é o que o cliente recebe. Quando o preço está abaixo do valor, você vai conseguir vender. Pois, se o preço está acima do valor percebido, você vai entender que não é o preço correto em cobrar. Ou então o produto não está passando uma imagem de valor, não está tendo um valor percebido para aquele produto. Então, nessa aula, você vai entender que o cliente está disposto a pagar apenas um limite. O valor do produto equivale ao que o seu cliente está disposto a pagar. Não existe caro ou barato. Você tem que entender que existe um grau de percepção de valor em cima do seu produto. Por exemplo, se você vende uma Ferrari por R$200 mil, ela está muito barata. Se você vende um carro popular por R$200 mil, está muito caro. Então, existe uma comparação de valor. E na cabeça do cliente, aquele produto que resolve uma dor, aquele produto que satisfaça a necessidade dele, que ele precise daquele produto, tem que ter um grau de percepção de valor muito maior do que o preço que ele vai pagar. Porque quando você faz uma oferta irresistível, você tem que entender que o grau de valor, a percepção de valor, tem que ser muito maior que o preço que o cliente está disposto a pagar, que o valor que ele vai tirar do bolso. Então, nessa aula, eu vou te ensinar o que é break-even, o que é CPA, qual o valor correto cobrar. Porque a maioria dos dropshippings coloca um preço, apenas um preço de frete, um preço de tráfego, um preço de custo do produto e não coloca impostos, não coloca a margem de custos extras e acabam tomando prejuízo. Eu creio que você já tenha assistido a aula sobre planejamento de nichos e de públicos e principalmente de produtos vencedores, porque o requisito para essa aula é que você já saiba planejar o seu produto, já saiba o que vender. Não importa onde você for comprar o seu produto para entregar para o seu cliente. Não importa o local que você vai comprar esse produto, se seja um dropshipping nacional, se seja um dropshipping internacional, que seja do AliExpress ou que seja de qualquer lugar onde o seu fornecedor vai enviar. Você tem que entender que a precificação é igual para todos os produtos que você vai testar em sua loja. Então, se você não assistiu a aula ainda, volte lá nas aulas anteriores sobre planejamento, que você vai entender melhor a planejar o seu nicho, escolher o produto e escolher o público para aquele produto. Se você não assistiu ainda a aula sobre escolha de produtos, sobre nichos e sobre público, você tem que voltar e assistir a aula sobre planejamento de públicos e produto vencedor. Eu dei várias dicas na aula anterior para que você escolha o produto certo para você vender em sua loja. Vou te ensinar quais são as variáveis, qual o preço de custo, qual o preço de venda, qual o valor de tráfego máximo, que é o CPA. Você vai calcular também o break-even, que é uma venda para você ganhar o cliente depois no lifetime value, que é o tempo que a pessoa vai passar em seu funil. Então eu vou te ensinar passo a passo, detalhe por detalhe, nessa planilha agora que eu fiz, e você vai entender melhor como precificar os seus produtos dropshipping de qualquer lugar que seja do AliExpress, que seja de qualquer lugar que você importar ou fornecer. Você tem que saber calcular o valor que você deve vender para que você não tome prejuízo. Essa aula é muito importante porque se você já tem um produto, se você já escolheu o público, se você já tem um nicho e você já planejou toda a sua estrutura de vendas, a precificação vai ser um fator decisivo para você fechar uma venda. Eu fiz uma planilha agora que eu vou calcular passo a passo, detalhe por detalhe, para você entender melhor. Vamos lá? Estou aqui no meu computador que eu vou mostrar para você na prática como você vai fazer a precificação aqui usando uma planilha. Eu estou utilizando aqui o Google Docs, eu vou deixar essa planilha aqui para você baixar aqui na descrição desse vídeo e eu vou mostrar para você como eu faço a minha precificação.
Vamos supor que você já tenha o seu produto que você pesquisou aqui no AliExpress ou em qualquer fornecedor. Você vai ter o preço que você vai pagar por ele aqui. Então, aqui nesse exemplo aqui, deste curso, que é o meu produto Rinite Pro, é um aparelho para rinite, aqui ele custa R$ 20,54 aqui no AliExpress e aqui o preço do frete está R$ 28,97. Eu vendo esse produto, eu consigo bem mais barato que isso aqui, mas aqui é só para você ter uma base, como você vai fazer a precificação aqui usando uma página, um produto normal lá do AliExpress. Voltando aqui para a planilha, eu tenho aqui, na parte superior, eu tenho custo total por venda, que é o CTV. Todo produto que você vai comprar, você vai ter um custo por ele. Então eu coloquei aqui em cima, nessa parte aqui de cima, que é o custo total por venda, o CTV. Aqui nós temos o CPP, que é o custo por produto, temos o valor de frete, temos o valor de marketing, ou você usa o Facebook, ou você usa o Google, ou você usa a Taboola, não importa a plataforma de anúncios que você vai trabalhar, sempre vai ter o preço de custo para fazer uma venda. Existe o custo por venda, que é o CPA, custo por aquisição. Então, aqui tem o imposto, a taxa do gateway, pode ser Mercado Pago, pode ser PagSeguro, pode ser Upneed, não importa o gateway que você vai trabalhar. Aqui eu já coloco o gateway junto com o checkout. Por exemplo, se você usa a Yamp, eu utilizo a Yamp, eu pago aqui 1,5%, mas a taxa do meu gateway, que geralmente é em torno de 4 a 5%. Então eu coloquei em torno aqui de 7% no máximo que eu vou pagar de gateway. O custo com afiliados, se você tem afiliados, você vai colocar aqui nesse campo. Geralmente eu uso 1% na taxa de devolução dos produtos. Se você usa Shopify, eles cobram 2% por venda. Aqui tem o valor total. E aqui embaixo eu tenho o markup, que é o lucro esperado. E embaixo o ROI. Então eu vou detalhar passo a passo aqui para você. Quando você baixar essa planilha, você vai ter essas partes aqui em azul. São as partes editáveis, somente em azul. Olha só, eu estou selecionando aqui com o mouse nas partes em azul e você vai alterar aí para as variáveis do seu produto. Bom, então vamos lá. Aqui é o custo total por venda. Aqui, na verdade, poderia ser custo por sua compra. Aí é o custo para sua compra, mas aqui é um custo total que eu vou ter por uma venda. Se eu vender, quanto eu vou gastar para fazer uma venda? Que é essa parte de cima aqui da planilha. Voltando lá para o AliExpress, eu vou colocar aqui R$ 20,54. Olha só, você vai editar, vai dar duplo clique aqui. R$ 20,54. O valor de frete vai estar aqui embaixo. Você calcula o valor do frete, R$ 28,97, por exemplo, nesse produto aqui. Aqui o marketing, o custo do marketing. Isso vai variar. Aqui é uma média que você vai ter quando você já começar a anunciar nas plataformas Facebook Ads, Google Ads, Taboola, entre outros. Então aqui você vai ter o CPA médio. Eu calculei meu CPA médio desse produto com pixel otimizado em torno de R$ 20 aqui, 20 a R$ 25. Eu vou colocar aqui R$ 25, que é o preço médio que eu uso. Se você não tem um pixel otimizado ainda, talvez você consiga vender um produto com um valor mais alto. Mas geralmente o preço do CPA é em torno de 30 a 50% do valor total da venda, que é o preço final que você vai vender. Geralmente o CPA dá isso. Geralmente é de 30 a 50%. Então vamos jogar aí que seja 50% o valor do CPA de qualquer produto que você vai vender. CPA, nós vamos utilizar este campo aqui no Google e também no Facebook Ads e também Taboola, se você anuncia no Taboola, principalmente aqui no Facebook Ads. No Facebook Ads tem um custo por uma venda, custo por venda. Aqui é o CPA, que é o custo por aquisição. Isso aqui é muito importante, você vai utilizar isso lá no Facebook Ads, por exemplo. Aqui, a taxa de imposto, a minha empresa é ME, eu pago 6%. E se você é lucro presumido, outra categoria, você vai colocar aqui a taxa de imposto que você vai pagar sobre esse produto.
Aqui o gateway, eu estou colocando já a taxa do meu gateway de pagamento. O Mercado Pago, o PagSeguro, você vai colocar aí a taxa do seu gateway de pagamento. Geralmente o PagSeguro cobra 5%, o Mercado Pago 5%, no máximo isso, 3,99% com 30 dias. Se você tem um afiliado, você tem que colocar uma variável aqui, porque o valor do seu produto vai aumentar. Porque quem trabalha com afiliado tem que ter uma margem maior. Então, aqui é a variável de afiliados. A taxa de devolução geralmente é 1%. De 100 produtos que eu vendo, 1 tem devolução, então eu coloco aqui. De 100% dos valores que eu vendo, eu coloco 1% aqui como a taxa de devolução. Isso é a média que eu uso. E aqui é a taxa do Shopify. Pronto. O total de custo aqui foi R$ 74,00, que são essas 3 variáveis aqui em azul que você pode alterar. Por exemplo, aqui ó, você pode colocar aqui 5%. Nunca coloque 0 aqui, tá? Essa planilha aqui eu não parametrizei para colocar 0. Bom, aqui você coloca aqui os valores do seu produto. Por exemplo, este produto aqui que eu calculei, que é esse aparelho aqui para rinite que eu vendo, ele custa para mim R$ 74,51 sem essas variáveis aqui de imposto, gateway, afiliado. Geralmente quem está fazendo dropshipping, quem tem e-commerce, não coloca essas taxas aqui. E isso é um grande erro. É um grande erro você não calcular o imposto, a taxa do gateway, a taxa de devolução, a taxa do Shopify, por exemplo, se você usa a plataforma do Shopify. Então, às vezes a pessoa não tem nem lucro. Faz uma venda, acha que teve lucro, mas não teve lucro. Então é importante que você coloque aqui essas taxas. Essas taxas são baseadas em cima do valor final aqui. 6% de imposto é baseado em cima de R$ 174,00, que é o preço aqui que eu calculei, que a planilha me deu. Então, o valor real aqui não é R$ 74,00 que você vai ter de custo, é R$ 104,00 aqui, 18 centavos. Você tem que prestar atenção aqui para calcular esses valores corretamente. Bom, então vamos para a parte de baixo, que é a parte do lucro, que é o markup. Então, o que é o markup? O markup é o lucro esperado, é o lucro desejado. É aqui que você vai calcular a margem de lucro. Geralmente, produto mais barato, eu coloco a margem maior. E produtos mais caros, por exemplo, um produto que me custa R$500, eu não vou colocar 50% a 100% de lucro, que vai dar R$1.000. Eu geralmente coloco valores mais baixos. Mas eu vendo aqui produtos com ticket médio baixo aqui. Eu não vendo produtos que me custam mais de R$100, por exemplo. Porque eu faço uma ancoragem de preço aqui. Eu mostro muitos benefícios e as pessoas compram por isso. Por exemplo, esse aparelho aqui, ele me custa esse valor. Mas eu vou abrir agora aqui o site e vou te mostrar o preço que eu vendo aqui. Olha só, eu vendo aqui de R$ 179,00 à vista aqui. R$ 179,00. Então é esse o preço. As pessoas veem muito valor nesse produto aqui, que é um produto para melhorar a rinite alérgica. Então busque produtos que você tenha uma margem de lucro alta, que tenha uma percepção de valor alta. Eu já gravei essa aula e você vai ter que assistir para você saber fazer a ancoragem de preço. Bom, voltando aqui na planilha, aqui o markup que é esperado, eu tenho algumas variáveis aqui. Geralmente eu coloco essa margem de contribuição aqui de 100%. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é o lucro bruto que você vai ter desse produto. Eu geralmente aqui eu deixo 100. Se você quiser alterar isso aqui é uma variável. Eu coloquei em azul, você pode alterar. Então, aqui, calculando no CPA, o CPA é o custo com marketing, isso é uma variável, você pode gastar R$1 por marketing, a pessoa pode digitar o seu site direto, você não vai gastar nada com marketing, você pode gastar muito mais do que esse valor aqui de R$20, por exemplo, então a média é de 30% a 50%. Então eu coloquei aqui R$20, que é o valor que eu tenho do meu negócio, mas aí você vai colocar o valor que você quiser. Aqui eu coloquei 100, então deu em torno de R$ 169,00 aqui. Se você colocar aqui 25, vai estar R$ 174,00. E aqui eu coloquei em R$30 mais ou menos, ficou o preço que eu vendo lá no site, R$ 179,00. Ele me custa 110, então eu ganho pouco aqui nesse produto. Se você calcular todas as taxas aqui, eu poderia colocar um valor maior aqui.
Você vai colocar um valor maior aqui e vai dar o preço. Então, esse preço aqui é um preço médio. Você tem que fazer uns testes aí, começar a vender um produto com preço menor, com preço maior. Então, aqui nessa planilha, eu já calculo em torno da média de preços que eu consigo trabalhar aqui com esses valores. Depende do seu produto. Valores aqui vai depender muito. Então, aqui, a margem de contribuição, esse valor aqui que a planilha calculou para mim, e aqui eu tenho break-even. Então, o que é break-even? Então, preste atenção aqui, que isso aqui é muito importante na hora de você precificar os produtos para saber quanto você vai gastar no Google Ads, no Facebook Ads, no Taboola. Então, por exemplo, se você está testando um produto lá no Facebook Ads, eu começo testando com o meu break-even. O que é break-even? Break-even é a margem que você tem de o preço de custo do produto, quanto custou para você, até o preço de venda. Então existe uma margem de tráfego que eu vou fazer, eu vou gastar isso com tráfego, que é o marketing. Eu vou calcular aqui, a planilha já calculou aqui R$80, que é o break-even. O break-even em inglês é empate, empatar. Então se você gastar, por exemplo, seu break-even R$80, você empatou, você não teve lucro aqui. Então break-even é por isso. O break-even, você usa o marketing aqui R$80 e quando você usa esses R$80 aqui, você não tem lucro. E você começa testando o seu produto pelo break-even, o valor do break-even que a planilha te dá aqui. Quando você testa, quanto eu vou gastar com marketing? Quanto eu coloco por dia? Por exemplo, se você coloca R$10 por dia, você vai ter 8 dias aqui, R$80 para saber se esse produto vai vender. Se é válido aquela precificação que você fez, se você está fazendo certo, se você tem um funil de conversão bom, se você está anunciando para o público certo. Então, essa margem aqui deste produto eu posso trabalhar com a margem até R$80. Se passar disso, significa que tem alguma coisa de errada, ou funil de pixel, ou a segmentação lá que você vai fazer na sua plataforma de anúncio. Então, break-even é justamente isso, é empate. Quando você atinge o break-even, você não tem lucro. Então, o marketing, eu coloquei aqui R$30. Se o break-even é R$80, eu só gastei 30, eu tive um lucro aqui de R$50. Mas a planilha eu não coloco exatamente aqui o preço que é calculado na calculadora, porque o Facebook tem uma margem de erro lá de 10%. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, um valor um pouquinho menor que o break-even, deu R$ 79,23, que é um CPA máximo. Então, até quanto eu posso vender? Eu tenho um CPA máximo aqui de R$ 79. Então, se lá no Facebook o seu custo por venda atingir R$ 79, significa que você não vai ter lucro, que você não vai vender. Então, você tem que pausar a campanha, criar outra campanha, criar outro público, mexer no seu funil de conversão. Então, essa planilha vai te servir para isso. É para isso que serve o break-even. Existem 3 tipos de CPA. O CPA desejado, que é esse CPA aqui. O CPA mínimo, que é o que todo mundo quer, R$1, R$2, R$5, que é muito difícil acontecer isso. E tem o CPA máximo, que é esse CPA aqui, que é esse valor que deu aqui a planilha, que foi R$ 79, que é basicamente o valor do break-even. Então, por essa margem de erro que as plataformas têm de anúncio, às vezes ele cobra em torno de 5 a 10% de margem de erro, eu coloquei aqui, a planilha calculou aqui R$ 79. Bom, então, se eu vender um produto cujo meu CPA eu gaste R$30 aqui, se eu gastar R$30 de CPA, eu comprei o produto aqui por 79, com mais as taxas deu 110, eu vou ter um lucro aqui, um lucro líquido de R$ 69,48. Isso é o lucro. Você pode alterar essas planilhas aqui e ela vai lhe dar os valores corretos aqui em cima do seu produto. Então, isso aqui é um valor por uma venda. R$ 69 se eu conseguir vender por R$30 esse produto. E aqui embaixo é o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre investimento. Aqui é o ROI em vendas. Então aqui a planilha já calcula, se você vender um produto por dia, se você fizer uma venda aqui com um CPA de R$30, você vai ter um lucro de R$ 69 por dia, fazendo uma venda só. Se você fizer uma venda por dia,
aqui vai ter um lucro por semana de R$ 486,38, fazendo uma venda por dia, vendendo aqui com CPA de R$ 30. Se você fizer, por exemplo, 5 vendas por dia, vai lhe dar um lucro de R$ 347 por dia. Então, se você fizer, por exemplo, 10 vendas por dia, vai lhe dar um lucro por dia de R$ 694, por semana R$ 4.863, e aqui são vendas por 30 dias. Fazendo 10 vendas, você vai fazer 300 vendas por mês desse produto. E você terá um lucro aqui de R$ 20.844,99, e aqui é o lucro por ano de R$ 250 mil. Então note que apenas um produto, se você acertar em um produto, em torno de 10 produtos que você vai testar, geralmente você vai acertar um. Então, se você acertar no produto e tiver um CPA de R$ 300, que é esse caso aqui, se você vender 10 por dia, você vai ter esse lucro aqui de R$ 20 mil. Mas o que acontece geralmente com as campanhas de Facebook Ads, de Google Ads, quando você começa a escalar, o seu CPA vai aumentar, isso aqui vai aumentar. Por exemplo, se você vender aqui por R$ 50, você vai ter que vender por R$ 199, mas você vai ter que abaixar aqui para R$ 80, por exemplo, e vender a R$ 179, que é o preço. Note que o seu lucro diminuiu aqui. O seu lucro diminuiu por quê? Porque na escala, quando você começa a escalar, começa a vender muito, colocar mais dinheiro em tráfego, começa a vender até em outras plataformas de anúncio, o seu CPA vai aumentar. Então, se o seu CPA vai aumentar, aqui o seu lucro vai ser menor. Então, você sempre tem que basear aqui na precificação da planilha, sempre usar planilha, para que você coloque a verba errada lá nos seus anúncios. Se você precificar errado, geralmente você vai tomar prejuízo. E preste atenção nisso agora que eu vou te falar. Muita gente começa com CPF. Pessoa física tem que declarar imposto. De toda transação que entra na sua conta bancária, você tem que pagar o imposto. É o Fisco Nacional aqui que vai ter 5 anos para te cobrar. Então, aqui, por exemplo, 6% vai para 27%. Olha só, 27%. O valor do produto vai para R$ 167. Então, tome cuidado, porque se você, às vezes, você faz muitas vendas, você acha que está tendo lucro, mas depois a Receita Federal vai atrás de você e, na verdade, você teve um prejuízo e não um lucro. Então, fique muito atento, abra sua empresa, fique muito atento em relação a isso, porque isso aqui pode te prejudicar. Então, são essas variáveis todas aqui, todas as variáveis em azul. Eu vou deixar essa planilha para você baixar. Todas as variáveis em azul, você vai alterar aqui e vai colocar para o produto que você for testar. O produto que você for testar, você tem que começar por aqui, a precificar. Essa aula está dentro do módulo de planejamento do curso Drop Afiliado. E preste muita atenção no seu break-even, fique pensando sempre no break-even, que o break-even é o valor total. Então, quando você for começar um produto, não comece com um break-even barato de 20, 30 reais. Eu não aconselho. Por exemplo, quem vende no grátis mais frete, eu não uso mais o grátis mais frete. Às vezes dá muito trabalho, às vezes tem um prejuízo muito grande, você faz muitas vendas, mas às vezes você toma prejuízo, porque a taxa de reembolso é muito alta, a taxa de boleto é muito alta, e aqui o break-even vai ficar muito apertado, porque, por exemplo, se você vender no grátis mais frete, R$ 49,90, por exemplo, que é a média padrão, no máximo que as pessoas pagam no frete hoje em dia, você vai trabalhar com CPA, você vai trabalhar com break-even de 30 reais, 20 reais, porque você não vai conseguir comprar um produto por menos de 10, 15 reais aí para você vender no grátis mais frete. Então toma muito cuidado com produtos de ticket baixo, de 100 reais, por exemplo. Eu não vendo mais produtos de 100 reais, eu só vendo produtos acima de 100 reais. Por quê? Porque o break-even aqui, a minha margem para trabalhar com tráfego, o meu CPA máximo aqui, tem que ser aproximadamente um valor que a gente já está acostumado para rodar com tráfego, que geralmente é 50 reais. Então, 50, 100 reais. Então, eu gosto de trabalhar com break-even aqui, com valor alto aqui, com a margem de tráfego aqui, a margem de marketing com valor em torno, no mínimo, de 50 reais. Esse é o padrão que eu tenho aqui e eu quero que você faça os testes aqui e use a planilha sempre para precificar os produtos. Bom, então aqui embaixo eu deixei essa planilha para você baixar e você vai colocar o seu nome e seu e-mail e vai receber essa planilha por e-mail.
Então, se você gostou dessa aula, dê um curtir, siga o meu canal, ative o sininho que eu sempre estou colocando conteúdo de valor aqui. E se você quiser saber mais sobre o meu treinamento Drop Afiliado, eu coloquei um link aqui embaixo onde você vai assistir hoje mesmo 20 aulas gratuitas do meu curso. Então, nos vemos na próxima aula.